Sejam bem-vindos, muito bom dia. Hoje é um dia muito especial, como todos os dias são, porque não temos um dia que seja igual ao outro se nós começarmos a prestar mais atenção e a se sincronizar. E hoje é um dia especial porque hoje é a finalização de um ciclo. Isso mesmo, hoje é o dia que nós chamamos de dia fora do tempo, um intervalo, uma pausa entre o final de um ciclo e o início de um novo ciclo. Aquele espaço entre um degrau e outro para você conseguir fazer um salto, conseguir subir um degrau a mais, aquele momento de pausa entre uma inspiração e uma expiração para poder fazer a troca gasosa e preparar o organismo para poder liberar o que precisa ser liberado e abrir espaço para o que precisa abrir espaço. Hoje nós estamos nesse dia, o dia fora do tempo. É um dia que não faz parte de nenhuma lua, não faz parte do sincronário da matriz lunar, da ordem cíclica, mas faz parte da ordem sincrônica, que faz parte da ordem galáctica, então possui um Kim do dia. E hoje o Kim do dia nada mais é do que espelho harmônico branco. Potencializo com o fim de refletir, comandando a ordem. Selo a matriz do infinito com tom harmônico da radiação. Eu sou guiado pelo poder da morte. Então hoje é um dia para a gente radializar a energia, para a gente poder refletir a nossa verdade, trazendo ordem, para que a gente possa continuar colocando o nosso propósito em andamento. E é guiado pelo poder da morte, uma palavra forte, né? Mas o que significa esse ser guiado pelo poder da morte? O guia é o enlaçador de mundos, significa você deixar ir o que não precisa mais, você fazer esse momento de transformação, esse momento de transcendência, né? De abrir mão do velho e abrir espaço para o novo, para você encerrar o ciclo que precisa ser iniciado para iniciar novos processos. É um momento de transformação. E hoje é especificamente esse dia, o dia fora do tempo. Um dia para a gente se conectar, para a gente olhar para dentro, para a gente liberar o que não precisa mais, o que não dá mais para segurar, o que não combina mais com a gente, encerrar ciclos, colocar a casa em ordem para amanhã a gente iniciar um novo ciclo, um novo anel solar. Bom, e em se tratando de dia fora do tempo, o nosso tema da live de hoje é justamente fechando ciclos conscientemente para que você possa liberar o que não serve mais e deixar o novo vir para que você possa verdadeiramente evoluir e não ficar girando dentro de uma rodinha de hamster, né? Então, o que isso tem a ver, né? Essa questão do dia fora do tempo tem a ver aqui com a terapia quântica aplicada, com tudo que a gente vem conversando. Quando a gente inicia um processo terapêutico, a gente não vai tratar das questões atuais, né? Por mais que a gente chegue lá diante do terapeuta, por mais que a gente chegue no consultório, no setting terapêutico, seja em qual área de terapia for, para falar sobre o que está acontecendo na nossa vida naquele momento, o que está incomodando naquele momento, o que a gente verdadeiramente trata são questões que foram acontecendo ao longo da nossa vida e que muitas vezes já caíram no esquecimento, já foram bloqueados pelo inconsciente, que dentro da TQA nós chamamos de causa raiz, né? Então, quando a gente vai para a terapia, a gente não vai para tratar o agora, a gente vai para tratar momentos que a gente vivenciou nos quais a nossa consciência ficou presa e que continua sendo reativado a cada nova situação de estrutura semelhante. Por isso que parece que é sempre o problema do agora, mas verdadeiramente são problemas que foram construídos aí há talvez uma vida inteira atrás, né? Então, a nossa mente, né, considerando todas elas, inconsciente, consciente, superconsciente, ela é fluida, ela não se fixa em nada que seja material, como a gente tem a tendência de acreditar, né, que a nossa mente está conectada ao nosso cérebro. Algumas outras vertentes falam que a nossa mente está conectada ao nosso coração, mas cérebro, coração são materialidades, são órgãos físicos
que trazem aí a sua energia, trazem aí a sua função, são os comandantes do nosso corpo, né? Sem coração e sem cérebro não existe vida, mas a nossa mente ela é fluida, ela possui frequências superiores, frequências elevadas, que são sutis, por isso ela não é material, e por não ser material, ela está em toda parte ao mesmo tempo, conectada aos nossos corpos sutis, obviamente, né? Há quem diga também que está em todas as partes ao mesmo tempo, quando a gente olha para a questão do inconsciente coletivo, né? Mas vamos colocar aqui no ponto de vista mais individualista, para a gente poder trazer esse entendimento. A nossa mente sendo fluida, tudo aquilo que acontece com a gente ao longo da nossa vida, ao longo das nossas existências até, aquelas situações que ficaram mal resolvidas, aquelas situações que a gente não conseguiu dar conta de resolver, aquelas situações que geraram trauma, aquelas situações que geram sofrimento, que a gente não tem recurso para lidar com elas, aqueles padrões repetitivos que foram impostos para a gente, que a gente acredita que seja verdade, a nossa mente vai se modelando a partir dessas situações, né? Que é o que a gente chama da nossa mente inconsciente, que é grande parte do que rege a nossa vida cotidiana, né? O nosso consciente é um tiquinho assim, o nosso inconsciente é um pedação, né? E ali vai jogando todas essas coisas, os traumas, as situações que a gente vivencia que gera dor, que gera sofrimento, que a gente não tem recursos para lidar, os padrões repetitivos que vão sendo impostos para a gente, que a gente vai observando, que a gente vai internalizando e que a gente toma como uma verdade absoluta, e muitas vezes a gente nem sequer para refletir ou para questionar a respeito, porque nem sequer passa pela nossa cabeça essa possibilidade de tão concretizado que aquilo está dentro da gente como uma verdade absoluta. Então, a nossa mente sendo fluida, pequenas partes dela vai ficando presa nesses momentos, porque são momentos mal resolvidos, né? E como são momentos mal resolvidos, aquilo no nosso corpo que é feito para resolver problemas, que é o nosso cérebro, ele fica tentando trazer essa energia de volta para tentar resolver aquilo que não foi resolvido, porque a função do nosso cérebro é resolver problemas. Então ele se fixa nessas situações que a gente não dá conta de resolver e fica retornando sempre naquela situação para a gente tentar resolver, porque essa é a função dele. Se eu conseguir resolver, se está tudo ok, se está trazendo felicidade, alegria, porque está resolvido, pode deixar aí e abrir espaço para o próximo problema. É assim que o nosso cérebro funciona. Mas a nossa mente não precisa funcionar assim, a gente não precisa ficar fixado em problemas. É claro, existe a situação, existe ali algo que não foi bem resolvido. Se não foi bem resolvido, está armazenado no seu inconsciente, aquilo de alguma forma está conduzindo a sua vida. Se está conduzindo a sua vida, não é a sua consciência que está atuando, é o seu inconsciente a partir das suas reações. E o que tudo isso tem a ver com o tema da nossa live de hoje, né? Deixar ir, fechar ciclos para poder evoluir, porque trata justamente disso, da gente olhar para trás, entender, identificar esses pontos nos quais a nossa consciência está presa, tentando resolver essas situações, para poder jogar uma luz ali, resolver, né? Tentar identificar onde que essa estrutura toda que está comandando a minha vida hoje, que eu estou vendo que o resultado não está dando certo, por isso os problemas parecem estar acontecendo hoje, onde que isso começou a ser construído? Qual foi a percepção que eu tive naquele momento que fez com que eu construísse essa forma de olhar para essa situação e esta forma de agir que naquele momento, há anos atrás, funcionou, deu certo? Mas que hoje em dia não funciona mais, porque hoje em dia eu já sou outra pessoa, eu já tenho outra forma de estar na vida, eu já tenho outra visão de mundo. O mundo por si só já mudou.
Então eu preciso de novos recursos, eu preciso de novas formas de atuar. Só que como está no inconsciente, e essa forma de reação também foi um padrão estabelecido no inconsciente, isso vai se reativando a cada situação que possui o mesmo tipo de estrutura. E aí a gente passa a reagir, ao invés de agir conscientemente. E para agir conscientemente, a gente precisa estar no único tempo possível, que é o não tempo, o agora. Porque passado não existe, futuro também não. Passado e futuro acontecem ao mesmo tempo que o presente. Porque se você está no presente, você está construindo as suas possibilidades futuras. Se você está conscientemente no presente, você deve estar fazendo boas construções. Agora, se você não está, você está aí no deixa a vida me levar, seja o que Deus quiser. Se você está no presente e olha para o que você vivenciou, você está olhando para situações que aconteceram no passado, mas que estão sendo reativadas agora. Por isso você traz ela na mente. Por isso que elas afetam a sua vida cotidianamente. Então o passado também está no presente, conduzindo a sua vida de maneira inconsciente. E por isso que é importante fechar ciclos. Por isso que é importante deixar ir. Por isso que é importante jogar essa luz, identificar o que dentro da TQA a gente chama de causa raiz, para que com os recursos que você tem hoje, com a pessoa melhorada que você é hoje, você possa dar conta disso que aconteceu lá atrás. E dando conta disso que aconteceu lá atrás, hoje você tem a possibilidade de modificar o seu agora e do seu agora construir possibilidades futuras mais conscientes. Você fecha um ciclo para iniciar novas possibilidades. Senão esse ciclo que não foi fechado, essa situação que foi mal resolvida, vai continuar conduzindo a sua vida de maneira inconsciente. E é isso que a gente vê dentro de um setting terapêutico, quando a gente vai trabalhar as questões que as pessoas trazem, por mais atuais que elas possam parecer. Eu atendi recentemente uma pessoa que tinha passado por um momento de acusação, né? Alguém acusou ela de alguma coisa e essa pessoa ficou indignada com aquilo porque ela realmente não tinha feito nada. Depois isso ficou comprovado que ela não tinha feito nada, que ela não tinha culpa na história nenhuma, mas aquilo mexeu com ela profundamente. E aí todo mundo pensa, é claro, ela foi acusada injustamente, como que isso não vai mexer com ela profundamente? Mas o buraco é mais embaixo, vamos colocar assim, né? Por quê? Porque quando você olha para a história dela, desde a infância dela, ela foi colocada em situações em que ela se sentia acusada e que ela precisava provar a sua inocência. Conseguem perceber como que as situações vão se repetindo? E ela veio procurar ajuda não para tentar resolver isso na história dela, que não estava nem consciente para ela essa estrutura de funcionamento. Mas ela veio procurar ajuda no sentido de eu preciso de uma proteção para que as pessoas não me acusem mais de situações desse tipo. Ela queria vir atrás de um escudo protetor. Em vez de dar um escudo protetor, eu mostrei para ela como que ela estava atraindo esse tipo de situação para a vida dela. E como que ela se sentia insegura diante dessa situação. E de onde isso vinha. Para que ela possa verdadeiramente fazer essa transformação interna. Deixar ir esse posicionamento de vítima acusada para verdadeiramente tomar as rédeas da vida dela nas próprias mãos. E começar a conduzir pelos caminhos que ela escolhe de maneira consciente. Então, fechar ciclos tem essa importância. A gente olhar para as situações mal resolvidas, resolvê-las com os recursos que você tem hoje, com a pessoa melhorada que você é hoje, com a pessoa madura que você é hoje, com os recursos emocionais que você tem hoje, para fechar esse ciclo, liberar isso que ficou preso dentro de você durante muito tempo e abrir espaço para novas possibilidades. Porque se não tem espaço para novas possibilidades, não tem como você seguir em frente, você vai ficar rodando na rodinha de hamster, né? Eu sempre uso uma metáfora com os meus partilhantes, principalmente quando a gente fala sobre os ciclos cósmicos, né? Que tem a primavera, o verão, o outono, o inverno, e cada um tem uma disponibilidade energética. E quando chega no inverno, eu sempre explico que é aquele momento que você
Abre o seu armário de roupa, né? As mulheres principalmente entendem isso. Homem nem tanto porque não tem o hábito de acumular roupa. Mas as mulheres têm bastante, né? Até mesmo por uma questão social, né? É mais exigido e cobrado de nós que a gente tenha mais roupas disponíveis, né? Maior variedade de roupas do que o próprio homem. Mas você vai lá, abre o armário de roupa e tá lá, abarrotado de roupa. Roupa que você não usa talvez há anos, mas tá lá porque em algum momento pode ser que seja necessário, a roupa tá lá guardada, né? E aí você fala, nossa, tem uma promoção boa na loja tal, tem umas roupas boas que eu gostei do modelo, que eu sei que eu vou usar, que eu sei que eu vou precisar. Mas você olha para o seu armário e fala, onde que eu vou enfiar essas roupas que eu vou comprar? Não tem espaço, porque você ficou guardando coisas que não te servem mais. Talvez aquela calça jeans que você está esperando emagrecer para poder usar novamente, né? Ou talvez aquele vestido num determinado modelo mais específico que já foi moda muito num determinado momento e a gente sabe que a moda está sempre se reativando, né? Sempre se reciclando, sempre voltando com uma cara diferente e você fica guardando para quando a moda voltar você já ter a peça ali de acordo com a moda, né? Então assim, se você não liberar isso que não te serve mais, você não tem espaço no seu armário para guardar as roupas novas que você vai comprar e que talvez sejam mais úteis para você nesse momento, né? É claro que aqui a gente está usando um exemplo que envolve a questão do dinheiro e tal, né? Então a gente realmente tem essa questão de aproveitar, economizar, o que é uma coisa muito boa, né? A gente precisa aprender a usar os recursos de maneira consciente e inteligente. Mas quando se trata de nós, aquilo que não te faz bem não tem motivo para ser guardado. Aquilo só tem serventia se trouxer para você algum aprendizado. Enquanto está ali trazendo dor, trazendo sofrimento, não tem função. A função daquilo que você não conseguiu resolver, que te traz dor, que te traz sofrimento, é o quê? Te trazer um aprendizado sobre uma determinada situação a respeito de si mesmo e de como você pode viver de maneira mais plena. Olha para isso e traz o aprendizado, fecha esse ciclo, libera, deixa ir. Porque aí você vai abrir um novo ciclo com novas possibilidades e com espaço para que novas coisas melhores, talvez, possam entrar na sua vida. É aquela velha história de quando você sai de um relacionamento mal resolvido, né? E você já quer logo arrumar o próximo amor da sua vida para não ficar sofrendo ali pelo antigo, e as pessoas falam para você, vai com calma, você precisa encerrar uma história para iniciar uma nova história. Precisa ter esse momento, precisa ter essa pausa. E por que a gente está falando disso exatamente hoje? Porque hoje é o dia dessa pausa. Amanhã marca o início de um novo ciclo, que está se fechando hoje. De acordo com a matriz lunar, que marca os meses e os dias da semana, se fechou ontem, mas hoje é esse dia de pausa, é esse dia de liberar, é esse dia de organizar a casa, é esse dia de abrir o armário, tirar tudo que não te serve mais, dar embora, enfim, descartar, mandar para alguém que vai poder aproveitar melhor, né? E abrir espaço para que novas coisas possam entrar na sua vida. Então hoje é aquele dia que você tem que estar receptivo a tudo que vier e a tudo que for embora. Porque o que chegar é o que precisa, o que sair é o que precisa. Não resista, deixe ir. Como que você faz isso? Olhando para dentro, se conectando, se internalizando. Hoje é esse momento de autoconexão, de conexão consigo mesmo, de conexão com a natureza, de conexão com os seus. É um momento de conexão galáctica que envolve tudo e todos. Hoje, dentro da lei do tempo, é considerado o Dia Mundial da Paz, é o dia da cultura, é o dia da arte, é um dia de celebração. É esse dia que a gente celebra a vida. Hoje é esse momento, por isso o dia fora do tempo. Se nós seguíssemos a lei do tempo, ao invés de seguir um calendário construído, hoje seria um dia de feriado.
né? Seria aquele dia para a gente estar junto com os amigos, com a família, em comunidade, acendendo fogueira, dançando, cantando, fazendo arte, se conectando, meditando, principalmente liberando o perdão. Hoje é um dia para isso, para a gente liberar o perdão, para a gente olhar para trás e organizar a casa nesse sentido de deixar ir, mas deixar ir mesmo. Quem foram aquelas pessoas que me incomodaram ao longo desse processo e que até hoje eu não consegui perdoar? Solta, deixa aí. O perdão te liberta dessa conexão ruim que você estabelece com essa pessoa. O perdão não é para a pessoa, é para si mesmo. É você olhar para você e dizer: eu te perdoo por você ter passado tanto tempo preso a isso. Eu libero você de carregar esse fardo que não é seu. Isso é o liberar o perdão. Só que esse perdão, ele está projetado no outro. Por quê? Porque todos somos um. Todos somos células de um organismo maior, que é o planeta. Que é uma célula de um organismo maior, que é o sistema solar. Que é uma célula de um organismo maior, que é a galáxia, e assim sucessivamente. Por isso que a lei do tempo nos coloca em conexão com esses ciclos naturais. A lei do tempo é a decodificadora dos ciclos naturais de tempo da natureza e nos coloca em sincronia com estes ciclos naturais. E eu falei também no início que, como a nossa mente é fluida, ela também se prende a padrões que a gente foi internalizando repetitivamente ao longo da vida e que a gente nem sequer pensa em questionar ou nem sequer pensa em refletir a respeito ou sequer perguntar, porque é colocado para a gente como uma verdade absoluta. Vocês já pararam para se perguntar o que é um calendário? Para que serve um calendário? Por que hoje é quinta-feira? Por que o ano começa no dia 1º de janeiro? Por que o Natal é dia 25 de dezembro? Vocês já pararam para se perguntar isso? Tenho certeza que muita gente nunca parou para perguntar. Ou se pergunta, por exemplo, nessa última, né, por que o Natal é 25 de dezembro, vem toda aquela mitologia da religião cristã que conta aí pra gente uma justificativa para isso, né, mas que também é questionável. Mas eu tenho certeza que enquanto vocês eram crianças, em algum momento vocês se perguntaram: se um mês tem 4 semanas e cada semana tem 7 dias, por que são 30 dias e não 28? É uma pergunta que todo aluno faz para os professores quando começa a aprender essa questão de mês, de semana, né? E sempre fica sem resposta. Já repararam isso? Eu me lembro de perguntar isso para os meus professores. E lembro deles falarem: deixa isso para lá, aprende isso daqui, né? E eu me lembro do meu filho perguntando isso para os professores dele, me perguntando em casa. A gente não tem resposta, porque a gente nem sequer para pensar a respeito. Porque o calendário foi construído. Foi construído na antiga Babilônia com um modelo bidimensional de divisão de um círculo de 360 graus em 12 espaços, que trouxe o modelo do relógio, que trouxe o modelo do calendário de 12 meses. E foi sendo aprimorado, né? No início era com 10 meses, depois veio o imperador, queria um mês em sua homenagem, colocou um mês a mais. Aí o imperador que veio depois também queria um mês em sua homenagem, também colocou um mês a mais. E aí ficou um calendário de 12 meses. Mas vocês sabem o que significa a palavra calenda? De onde surge o calendário? É livro de impostos. Sabe aquele caderninho que a gente anota lá na venda? Quem é de cidade pequena deve conhecer isso, né? Que você vai lá na venda comprar os mantimentos e anota no caderninho, né? É isso é uma calenda. Então, o Império Romano, que cresceu de maneira muito forte num determinado período da história, tinha suas calendas para poder fazer a coleta de impostos.
né, dos reinos lá que foram vencidos por eles. E isso deu origem ao calendário, como nós conhecemos hoje, né? Existem outros? Existem povos que têm seus calendários lunares, de acordo com o movimento da Lua, de acordo com as fases da Lua. Mas, ainda assim, eles pagam seus impostos, eles organizam a sua vida, organizam o seu trabalho de acordo com o calendário que nós todos conhecemos, porque é um calendário globalizado, que é o calendário gregoriano, e que ele foi estabelecido da forma como ele está hoje em 1582, depois de Cristo. Foi a última reforma que houve no calendário, estabelecida pelo Papa Gregório XIII, para tentar adequar esse calendário aos ciclos naturais de tempo. E ainda assim não conseguiu, porque eles queriam manter ali algo mais próximo do que era no Império Romano e colocando um monte de empecilhos para que a coisa não fluísse tão naturalmente. Mas qual é a importância disso? A gente segue um calendário que tem meses de 30 dias, tem meses de 31 dias, tem mês de 28, eventualmente de 29, não é? A gente tem mês que começa na segunda-feira, a gente tem mês que começa na quinta, a gente tem mês que começa no sábado, a gente tem mês que começa na quarta. A gente não tem um padrão fluido, harmônico. A gente segue um calendário que é completamente desarmônico, que possui padrões quebrados. Gente, quem trabalha com contabilidade, isso é uma doideira. Existe um cálculo específico, né, que tira aí alguns dias do mês para a gente poder fazer cálculo de contabilidade em cima disso. Por isso a gente tem o 13º salário. Porque esses dias que ficam de fora do cálculo precisam entrar de alguma forma para o pagamento do funcionário, né? E aí entra no 13º, que você não ganha porque o governo brasileiro é bonzinho. É uma compensação dos dias que você trabalhou e não recebeu. Então, como eu estava falando, que a mente é fluida, né? E ela vai se adequando de acordo com os padrões que vão sendo estabelecidos para ela. E desde o momento que a criança nasce, ela é inserida nesse padrão de calendário. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de janeiro a dezembro, 30, 31, 28, 29. Ela chega na escola, a primeira coisa que ela começa a fazer é colocar o cabeçalho lá com a cidade onde ela mora, a data. Aliás, a cidade eu nem sei se ainda coloca, né? Algumas atividades do meu filho, quando ele estava sendo alfabetizado, não tinha nem mais o nome da cidade, era só a data. E isso vai sendo internalizado para a gente, vai sendo jogado, a gente vai engolindo, como se fosse uma verdade absoluta, a gente não para questionar. Só que o tempo, ele não é espacial, ele não é tridimensional, ele não pode ser medido por máquinas tridimensionais. O tempo é uma frequência, e é uma frequência de quarta dimensão, de uma dimensão acima da dimensão material, que é a dimensão que os nossos corpos habitam, que é a dimensão que as máquinas atuam. Sendo uma frequência de quarta dimensão, a gente não pode perceber o tempo a partir de equipamentos de terceira dimensão. A gente precisa de equipamentos de quarta dimensão para perceber o tempo. Qual é o equipamento de quarta dimensão que a gente tem para perceber o tempo? A nossa mente. A quarta dimensão é a dimensão entre o plano material e o plano espiritual, que é da quinta dimensão para cima. A quarta dimensão faz esse link entre o plano espiritual e o plano material, entre onde está a nossa mente, o nosso espírito, e onde está o nosso corpo. Por isso a gente diz que o tempo informa a vida, coloca a vida na forma, coloca a energia do espírito dentro de uma forma física para que a gente possa atuar. E o tempo só pode ser percebido pela mente. E o que a gente faz com a nossa mente? A gente estabelece padrões irregulares a partir do calendário e do relógio. Aí a gente se pergunta por que a grande maioria das doenças atualmente é ansiedade e depressão.
Ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado. Onde está o tempo nisso? O que te ensinam desde criança? Tempo é dinheiro. Corre atrás do tempo para você ter dinheiro. Aí você não consegue, você fica preso ao passado, se lamentando por tudo que você podia ter feito e não fez. E quem que está vivendo a sua vida no presente? Hoje é o dia para a gente refletir a respeito disso. Para a gente começar a trazer uma nova percepção de tempo. E o que acontece amanhã para ser realmente o início de um novo ciclo, o início de um novo ano? Amanhã é o dia que o nosso Sol se eleva no horizonte junto com a estrela Sírius. Então, existe um alinhamento galáctico nesse momento. E nesse momento a gente marca o início de um novo ano solar. Por isso amanhã é ano novo. Diferente de 1º de janeiro, que não é nada. É uma data estabelecida de maneira altruística. Arbitrária, desculpa. Então a gente precisa começar a perceber esses movimentos. Se sincronizar nesses movimentos. Claro, qual que é o ideal? Jogar o calendário fora e estabelecer o acompanhamento dos ciclos de tempo natural para que a gente possa verdadeiramente se conectar com a natureza através dos ciclos de tempo natural e, consequentemente, com a gente. Porque se o tempo é essa dimensão que está entre o espírito e a matéria e coloca o espírito na matéria, se a gente não percebe o tempo, se a gente não se alinha com o tempo, a gente está desconectado de quem a gente verdadeiramente é. Vocês conseguem perceber a importância disso? Mas como que a gente faz isso? O mundo inteiro segue o calendário gregoriano. Eu sou terapeuta, eu atendo, eu vou agendar as consultas de acordo com a matriz lunar compartilhante, ele não vai saber do que eu estou falando. Ele vai falar, essa mulher é louca, eu vou procurar outro terapeuta, porque quem precisa de terapeuta é ela, não é? Eu preciso pagar as contas da minha casa, elas vêm de acordo com o calendário gregoriano, elas não vêm de acordo com a lei do tempo. Da mesma forma que a gente foi treinado a utilizar o calendário gregoriano, a gente também pode nos treinar a utilizar o sincronário da lei do tempo. E não é calendário, é sincronário. Por quê? Porque nos sincroniza com a frequência tempo, nos sincroniza com nós mesmos, nos sincroniza com a natureza, com os ciclos naturais de tempo. Segue todo dia tem um dia diferente, todo dia tem uma frequência diferente, todo dia é representado por um Kim, que eu sempre coloco nos stories, toda live eu abro falando a respeito deles, e traz uma frequência, uma energia, que são esses mantrazinhos que a gente lê. É para ler e entender? Não, é para ler e sentir. Entendimento é razão. Frequência a gente sente. Ninguém vai te explicar o que é o amor. Você só pode sentir. O tempo é a mesma coisa. Ninguém pode te explicar, você só pode sentir. Então esses mantras é para a gente ouvir, internalizar e sentir. Façam isso num processo meditativo. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente medita, Deus fala com a gente, através de sinais e às vezes até diretamente. Então, façam esse exercício. Todo dia eu coloco no meus stories esses cardzinhos com as coordenadas de tempo natural do dia. Tem aplicativo para vocês poderem acompanhar. Tem cursos por aí que vocês podem fazer para se inteirar um pouco mais a respeito. E vai usando isso paralelamente com o calendário gregoriano, que infelizmente a gente ainda precisa utilizar, porque o mundo inteiro ainda usa, até que a gente consiga realmente fazer essa mudança, né? E isso, cada um que desperta, cada um que se sincroniza, salva o planeta. Hoje é o tempo de vocês começarem a olhar para essa nova possibilidade. Nova antiga, né? Porque isso, ó, vem de muitos séculos atrás. Cada um descobre no momento que está pronto.
Então, gente, a lei do tempo diz respeito a isso, a sincronização com os ciclos de tempo natural que só podem ser percebidos pela nossa mente, por ser uma frequência. E essa frequência nos conecta com quem nós verdadeiramente somos, com o nosso eu superior. Cada um de nós nasceu num determinado dia, que carrega um determinado Kim, que é o conjunto de um selo com aquele símbolozinho que vem em cima do selo, que é um tom galáctico. Esse conjunto traz uma energia específica. Essa energia específica é a sua personalidade alternativa de quarta dimensão. É aquilo que você nasceu para ser. Busquem isso como ferramenta de autoconhecimento também, mas não apenas isso, como ferramenta para vocês conhecerem o dia a dia. Comecem a perceber. Acorda de manhã, olha lá o mantra do Kim do dia. Percebam o que aquela mensagem traz para vocês, sem pensar, só sente. No final do dia, olha novamente e revejam o seu dia. O que foi de acordo, o que não foi. Onde que, se você tivesse agido de acordo com a frequência daquele dia, teria dado certo e você agiu diferente e deu errado. Façam esse exercício. Vocês vão ver como que vocês vão começar a sincronizar com o agora, com o presente, com o não tempo. Não estou falando para vocês engolirem isso também não, tá? Quem se interessar, estude. A Flávia Toquete está com um curso maravilhoso, que são 4 aulas ao vivo, começa agora dia 10 de julho. É só buscar aí no Instituto Noosfera que vocês conseguem verificar. Mas experimentem. A informação está aí disponível gratuitamente para quem deseja. Quem quer aprofundar, claro, vai buscar cursos, vai buscar grupos de estudo. Mas só para acompanhar, assim como eu, tem um monte de gente que distribui esse conteúdo, que coloca aí para as pessoas terem contato, pelo menos para chamar atenção e despertar curiosidade. No meu canal do YouTube tem vários textos a respeito da lei do tempo que eu li, gravei eu lendo esses textos para deixar lá disponível para quem quiser poder ouvir, né? Em vez de parar e ler, mas ir ouvindo e internalizando e entendendo tudo isso. É só olhar lá, tem uma playlist com muita coisa já. E aproveitem esse momento, aproveitem o dia de hoje para vocês fecharem ciclos, organizarem a casa, colocar ordem em tudo, encerrar o que precisa ser encerrado, deixar ir o que precisa deixar ir, abrir espaço para o novo e principalmente liberar perdão, se desconectar daquilo que não precisa mais te segurar. Desculpa, como é o seu arroba? terapeuta.nadiacianelli. Para encerrar, eu queria ler para vocês 2 coisas. Primeiro, um textinho e depois a energia do ano que se inicia amanhã. Vamos lá. Esse texto é chamado O Chamado Mítico. Faz um tempo, um grande concílio galáctico foi convocado e um chamado mítico foi emitido aos inumeráveis seres de luz, os meninos do sol, os anjos alados, os mensageiros dos deuses, os guerreiros do arco-íris e outros seres luminosos de muitos sistemas solares. No momento da reunião, o amor das galáxias giratórias, o grande espírito, entrou cheio de graça com sua luz celestial e com as seguintes palavras: estão todos convidados a encarnar em um mundo onde acontecerá uma grande transformação. Aqueles que responderem a este chamado irão a um lugar de evolução planetária, onde as ilusões do terror e da separação ainda são fortes mestres. Chamo aqueles com o dom e o talento necessários para que atuem como meus emissários para elevar e transformar as frequências de um planeta chamado Terra, incorporando e ancorando a presença do amor. Nesse mito, vocês serão os criadores de uma nova realidade, a realidade da 8ª dourada. E o amor das galáxias giratórias, o grande espírito, continuou. Em outras viagens, cada um de vocês comprovou ser um navegante intuitivo, capaz de despertar suas consciências e alinhar seus corações ao impulso do amor puro e do serviço compassivo. Como mensageiros do sol e portadores da tocha, vocês demonstraram que mantiveram a luz no alto.
e assim os convido a encarnar em massa entre as tribos da Terra para ajudar Gaia e todos os seus filhos na sua transformação. Essa é a parte do plano em que vocês serão velados pelo esquecimento. Contudo, lembrem-se de que os sentimentos da inocência infantil e da confiança chegarão a ser os seus acionadores harmônicos neste ciclo de começo para a Terra. Com encarnações estratégicas e seguidas em algumas áreas vibracionais mais densas do planeta. Para alguns, essa ilusão de separação do amor poderá criar sentimentos de desolação, falta de apoio e alienação. Mas reconhecendo sua humanidade, seu amor transformará as profundezas da dualidade e sua luz animará a muitos. Sua participação nesse desafio é puramente voluntária, porém essa mudança transformadora sobre a Terra é extraordinária e preciosa. Se vocês chegarem a aceitar essa missão, terão a oportunidade de catalisar e sintetizar tudo o que alcançaram durante muitas encarnações, recebendo um salto quântico em suas consciências. É importante para vocês escolher como dançar com Gaia e seus filhos, enquanto ela completa a sua cerimônia de luz. De tal modo falou o Criador da luz das galáxias giratórias. E foi assim que seres luminosos que formaram inúmeras alianças, federações e concílios escolheram encarnar no planeta Terra para ajudar nesse crucial evento, o despertar do sono planetário. Foi elaborado um processo de proteção do plano para despertar esses seres da ilusão da separação e do véu do esquecimento, que é tão comum sobre a Terra. Os seres luminosos que viajaram para ajudar Gaia concordaram em avivar uns nos outros as lembranças, e assim essas sementes estelares deixaram códigos em várias formas, como sons, cores, luzes, imagens, palavras e símbolos, uma ressonância vibracional que os ajudaria a recordar seus compromissos de luz. Ficou estabelecido que essas chaves codificadas apareceriam em todas as partes, na arte, na música, nos olhares, nas conversações e sentimentos, tudo criando um profundo desejo de despertar para ser a encarnação do amor. Assim, vocês, filhos do Sol, estão sendo banhados com a água da recordação e preparados como guerreiros do arco-íris para completar a promessa do novo e antigo mito, simplesmente assegurando a presença do amor na Terra. Sua escolha amorosa descansará sob o manto dos deuses, enviando ondas de cura e de amor pelo corpo receptivo de Gaia. E enquanto despertam neste tempo, seus dons despertarão e habilitarão a outros, utilizando as ferramentas do riso, do canto, da dança, da alegria, da confiança e do amor. Vocês estarão criando uma profunda onda de transformação que transmutará as limitações do antigo mito da dualidade e da separação, realizando o milagre da paz e unidade na Terra. Utilizem seus dons em benefício de Gaia, pois numa supernova de consciência, Gaia e seus filhos ascenderão em vestimentas de luz, formando um luminoso corpo de luz e de amor, renascendo em direções às estrelas. O chamado mítico foi emitido. O grande desafio começou. Despertem, guerreiros do arco-íris, mensageiros do sol, seres luminosos das alianças galácticas, federações e concílios, antigos caminhantes do céu, graduados novamente neste momento, permaneçam na beleza e no poder do amor de Gaia. Deixem de lado a desconfiança. Vocês são filhos divinos do sol. Vão para onde seus corações os levem, a fim de compartilhar seus grandes dons. Entreguem-se à magia da terra. Lembrem-se de que dançamos e cantamos aqui por um único coração. Nós somos filhos do arco-íris. Nós somos os seres responsáveis por trazer de volta essa possibilidade de ascensão do planeta Terra. E cada um de nós que desperta salva um dos nossos irmãozinhos. E amanhã a gente começa um novo anel solar na tormenta rítmica azul. E esse novo anel solar da tormenta rítmica azul traz a seguinte pergunta: como posso estender a minha igualdade aos outros?
A tormenta rítmica azul abre um novo ciclo Sírius 37, ciclo de Sírius 1.37. Este é um ano de organização dos magos da Terra e ativação do poder da vontade divina realizada pelo masculino. O ano Tormenta Rítmica Azul é uma fase marcante dentro do Tzolk'in e marca um ciclo de profundo processo de transformação, cura e equilíbrio. A tormenta, simbolizada pelo selo de número 19, carrega a energia da mudança e da autogeração, da abundância. Ela representa uma força poderosa que impulsiona a transformação interna e externa, equilibrando a nossa fé, nossa força espiritual. O tom rítmico, o sexto dos 13 tons, enfatiza a importância do equilíbrio e da organização. Este tom sugere que para navegarmos com sucesso pelas transformações trazidas pela tormenta, devemos encontrar maneiras de equilibrar nossas vidas. Para aproveitar ao máximo essas energias, é importante estar consciente e atento. Siga o sincronário e procure um grupo para compartilhar suas experiências e vivências. E fique atento. 1. Tempo de mudar. Veja os desafios como oportunidades para crescer. Em vez de resistir às mudanças, tente fluir com elas e ver o que elas têm a te ensinar. 2. Equilíbrio. Crie rotinas que promovam um equilíbrio saudável entre trabalho e descanso, atividade e reflexão. 3. Cura. Use esse tempo para libertar traumas e padrões antigos. Peça ajuda se você precisar. 4. Conecte-se com a natureza. Passe tempo na natureza e observe os ciclos da lua. O ano Tormenta Rítmica é um ano de viver a sua fé e despertar sua força espiritual. Uma maneira de ativar o nosso superconsciente é contemplar que podemos aprender a acessar o registro completo de atividades e eventos relacionados a tudo o que ocorre na Terra através da concentração focal. 19 está acima de tudo, é a visão dos 9 anos. 19 no Tzolk'in, gente, é a escada da... Ai, perdi a palavra. É a escada da misericórdia. No Tzolk'in, você começa no número 19 e vai subindo, são todos os múltiplos de 19 que atravessam o Tzolk'in. E a gente diz que é a escada da misericórdia, que traz justamente essa autogeração de energia, que se você souber utilizar com equilíbrio e organização, ela pode trazer muitas coisas boas para a sua vida. Mas se você não trouxer equilíbrio e organização junto com essa autogeração de energia, ela pode se tornar explosiva e destrutiva. Então, tudo tem as suas polaridades, a gente precisa aprender a lidar com as duas. E, por fim, o Mantra Kim do ano, que começa amanhã. Organizo com o fim de catalisar, equilibrando a energia. Selo o processo de autogeração com tom rítmico da igualdade. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Então, é a tormenta guiando a própria tormenta. A autogeração sendo guiada pela autogeração. Traz como parceiros aí o Sol, o fogo universal, o poder de iluminação para caminhar junto, para mostrar toda a luz que tem dentro de si. Traz como um desafio, um ponto de aprendizado, a Lua, para poder aprender com as emoções, com os sentimentos e principalmente aprender a entrar no fluxo. Como o guia principal traz a própria tormenta, então é autogeração, catalisação, e como oculto, aquilo que você precisa relembrar, traz a comunicação a partir do espírito. Essas são as energias que vão reger este próximo ano, que vai de 26 de julho de 2024 a 25 de julho de 2025. E eu convido vocês a estarem cada vez mais junto com a gente, aqui dentro do Instituto TQA, pelo curso Quântica para Todos, pelos eventos que nós sempre promovemos aí com o objetivo de trazer autoconhecimento, de trazer autopercepção, autorreflexão. Inclusive, dia 3 de agosto nós vamos ter um novo evento aí. Então, tá o link na bio aí para vocês poderem se inscrever. Corre que dá tempo. E
Quem desejar, quem se interessar, quem sentir o chamado, busquem o conteúdo da Lei do Tempo e comecem a se sincronizar. Não vão conseguir entender tudo de uma vez, porque diferente do calendário, que a gente segue só um padrão, né? A Lei do Tempo, elas são camadas de conhecimento, são camadas de frequências de tempo, e a gente precisa aprender a lidar com todas elas, mas vai um passinho de cada vez. Se vocês se conectarem com a energia do Kim do dia, já é alguma coisa para vocês começarem a entrar nessa sincronia e começarem a se auto-perceber no movimento. Depois vocês vão buscando mais informação, vão estudando e desenvolvendo mais, se for o desejo de cada um. Mas o que eu convido vocês a fazer, principalmente nesse dia, o dia fora do tempo, é esse voltar para dentro, para que você possa ir para fora com maior consciência. Vamos ver se tem alguma pergunta. Eu vi que tinha alguns comentários, mas se eu paro para ler, eu perco o raciocínio, gente. Eu também sou do tom rítmico, eu preciso de organização e equilíbrio, senão eu me perco toda. Sou uma eterna aprendiz da espiritualidade de luz. Todos nós devemos ser, Judite, consciente ou inconscientemente. Esse é o único caminho. Feliz novo ciclo a todos. Isso aí, Rita. Feliz novo ciclo a todos. Verdade, eu nunca parei de pensar. Achei muito interessante, vou buscar. Busca sim, Inês. No YouTube tem muito conteúdo, no meu canal eu coloquei lá as leituras dos textos base que foram escritos pelo próprio decodificador desse conhecimento, então são textos realmente que vêm de quem trouxe tudo isso à luz do dia, né? Não são textos relidos ou reescritos e com a interpretação de quem reescreveu, são textos fundamentais. E diversos outros canais do YouTube traz diversas outras informações, então vale a pena, tem muito material gratuito aí, quem quiser aprofundar pode sempre buscar um curso. Desculpa, qual o seu arroba? @terapeuta.nadiacianelli. Vou colocar aqui embaixo, ó. Tanto para o Instagram quanto para o TikTok, quanto para o YouTube. Onde está a playlist? Está no YouTube, Fran. Lá tem uma playlist Leitura Amadora, Lei do Tempo, alguma coisa assim, mas também tem playlists separadas de cada texto, tá? Ontem eu coloquei o link no meu story, eu não sei se ainda tá visível. Ó, a Dai tá falando, está no YouTube, no canal dela, tem link nos stories no Instagram. Olá, Xará. Feliz novo ciclo, irmã. Gente, é isso. Hoje é um dia para vocês se voltarem. Então, busquem aí no canal da TQA. Hoje vai ser liberada uma meditação chamada Meditação da Ponte Arco-Íris. É uma meditação específica para ser feita no dia de hoje, principalmente, mas é uma meditação de conexão e fortalecimento para ser feito todos os dias também. Eu gravei essa meditação de maneira simplificada. O Instituto TQA Brasil vai disponibilizar no canal do YouTube deles, para que vocês possam seguir essa meditação cotidianamente. Se chama Meditação da Ponte Arco-Íris, logo eles vão liberar o link aí para vocês. E tem outras gravações também mais complexas, mais demoradas, mais rápidas, disponíveis no YouTube. Como eu falei, tem muita gente compartilhando esse conhecimento, porque a lei do tempo tem que ser para todos, né? É uma coisa que precisa realmente ser cada vez mais compartilhada e cada um faz da forma que acha que pode contribuir, tá? Procurem, façam com quem vocês sentirem conexão, mas façam, não deixem isso passar por vocês batido. Talvez não seja o momento de cair, de fazer sentido, deixa guardadinho que no momento que fizer sentido vai voltar. Mas estejam receptivos, ok?
Qual o teu canal do YouTube? @terapeuta.nadiacianelli. Então, gente, feliz dia fora do tempo, feliz novo ciclo, feliz novo anel solar. Busquem, estudem, tem app gratuito no celular para vocês acompanharem, tem agendinha. Deixa eu ver, vai dar para ver. Ó, esse é o Sincronário 13 Luas, é uma agendinha. Tem espaço para vocês fazerem a anotação, olha, os skins do dia, tudo direitinho. Esse é do Instituto Noosfera, mas tem várias outras pessoas que também fazem, disponibilizam com as informações, as coordenadas do dia. Se conectem, porque isso não é uma conexão com um sistema de conhecimento aleatório, é uma conexão com vocês, é uma conexão com o universo. Se permitam essa conexão. Se organizem, liberem para deixar o novo vir. Fiquem na paz e na luz. Dia 3 de agosto temos evento aqui no Instituto TQA. Clica aí no link da bio para vocês participarem. É um evento para trazer esse direcionamento, essa autorreflexão, essa possibilidade de vocês olharem para dentro e poder fazer as mudanças necessárias, deixar ir para abrir espaço para o novo, justamente. E estamos iniciando num novo anel solar, anel da tormenta rítmica azul, o mesmo Kim da Patrícia Angélica, que é a nossa administradora e dona aqui do Instituto TQA Brasil. Então, esse ano é o nosso ano. Ela vai vir com tudo aí, com essa energia de catalisação e autogeração que ela traz com ela e que todos vocês já devem conhecer. Aguardem, porque esse ano ela tá que tá. Então, fiquem na paz e na luz. Hoje eu não vou fazer atendimento com vocês, justamente porque hoje é um momento de vocês com vocês mesmos. Então, busquem as meditações, acendam uma vela, pelo menos que seja, façam a sua meditação, a sua internalização. Se puderem, estejam com pessoas, comemorem como se fosse um Réveillon de verdade. Como a gente, aliás, é um Réveillon de verdade, né? O Réveillon que a gente comemora, que é o de mentira. Comemorem como um Réveillon, estejam entre amigos, façam as pazes, liberem perdão, se conectem com a natureza e principalmente com vocês. Feliz novo ciclo em Lakesh. Eu sou o outro você.